Começa aqui o Giro pelos Tribunais. Os principais julgamentos do dia. As decisões do Poder Judiciário. Notícias, entrevistas. A análise de quem faz a justiça. As decisões de hoje em todo o Brasil. Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Olá, boa noite em Brasília, 6h01. Eu sou Arthur Filho e a partir de agora você acompanha o giro de informações pelos tribunais de justiça de todo o país. E eu fico com você até às 7h, sintonizando os seus direitos com as principais notícias do judiciário brasileiro. E vamos aos destaques de hoje. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém decisão que determinou o fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima imposta a juízes. Sexta turma do STJ aplica perspectiva de gênero ao ingresso de droga em presídio e mantém falta grave de preço. Partido União Brasil é a primeira instituição a inspecionar os códigos-fonte da urna e dos sistemas eleitorais. E ainda, Conselho Nacional de Justiça aprova contra-cheque único para magistrados do país para cumprir decisões do Supremo sobre verbas indenizatórias. Essas e outras notícias você confere agora no Giro pelos Tribunais desta terça-feira, dia 26 de maio de 2026. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. 6h03. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém decisão que determinou o fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima imposta a juízes. As informações com Marta Ferreira. Em março deste ano, o ministro Flávio Dino, relator do caso, determinou que o Conselho Nacional de Justiça deverá aplicar a perda do cargo de magistrado e a consequente perda de salário como a maior punição por violações disciplinares. Segundo ele, infrações graves devem ser punidas com a perda do cargo de acordo com a interpretação da reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. A decisão foi contestada e analisada pela primeira turma do Supremo. O primeiro a votar foi o ministro Flávio Dino, que chamou a atenção para a importância do tema. É um tema atinente à ética judicial, que está em jogo em última análise, aqui no Supremo, e é nosso dever, são temas fundamentais para a afirmação de um modelo de ética judicial. É ético haver parcelas e mais parcelas remuneratórias que se somam de modo descontrolado, chegando a patamares nunca antes vistos na magistratura no mundo? Não, não é ético. É ético que um membro das carreiras jurídicas não vá na sua comarca, em hipótese alguma, ficando sempre nos online, nos virtuais, que ninguém sabe, ninguém viu, e os prédios abandonados pelo interior do Brasil? Então, nós temos uma reivindicação justa, e isto não é um juízo de ordem externa ao direito. Pelo contrário, é a Constituição que exige a probidade. Assim, Flávio Dino votou para negar o recurso contra a decisão que declara a extinção da aposentadoria compulsória como punição a magistrados. É um hard case, é um caso difícil, mas creio que é um caso maduro para decisão, repito, a partir da opção política do Congresso Nacional. Não é a opção política do Supremo, é a opção política inequívoca do Supremo, do Congresso Nacional, ao retirar, implicando, na verdade, e esse é o dispositivo, faço, entre as várias técnicas possíveis, eu optei por um juízo de revogação. Neste caso concreto, eu estou determinando e submetendo ao colegiado a solução de declaração de nulidade do julgamento feito pelo CNJ, determinando a devolução para o CNJ, para novo julgamento, e se a conclusão administrativa do CNJ for no sentido de perda do cargo, uma vez que é impossível
a partir do meu voto, é aposentadoria compulsória e friso. E se o CNJ considerar que é caso de perda do cargo, esta ação deve ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Na sequência, votou o ministro Cristiano Zanin, divergindo em parte do relator. Para dar provimento parcial aos agravos, para declarar a nulidade dos acordos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça e determinar a realização de novos julgamentos por aquele órgão, com observância do devido processo legal e com o cômputo dos votos proferidos pelos conselheiros que deixaram o cargo. Então, eu deixaria... Vossa Excelência considera que de dar parcial provimento ao agravo ou negar provimento ao agravo? Seria, na verdade, de dar parcial provimento, porque eu estaria, na verdade, alterando em princípio, uma consequência. Tirando uma consequência que Vossa Excelência inseriu na decisão agravada. Então, seria para esta finalidade, especificamente, o parcial provimento, que eu chegaria sem prejuízo de enfatizar, mais uma vez, que os fundamentos trazidos por Vossa Excelência e corroborados pelo ministro Alexandre de Moraes, para mim, são bastante relevantes. Mas eu acho que, até pelos pedidos que foram formulados, eu gostaria de refletir melhor sobre esse tema, talvez numa outra oportunidade. E, por isso, fico no item 1 e 2 da decisão de Vossa Excelência. O próximo a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, que seguiu o entendimento de Flávio Dino. Parece que houve realmente um desrespeito ao devido processo legal. Foram indas e vindas, com vários, período de 2 corregedores, e tira voto, coloca voto, e não vale o voto, e vale o voto, e vai 8-7, depois volta 7-8, isso realmente gerou um prejuízo ao devido processo legal, também no mérito que eu acompanho Vossa Excelência, anulando e devolvendo ao Conselho Nacional de Justiça para que reanalise e, obviamente, apesar desse, qualquer que seja o resultado desse julgamento ser um leading case, pode ser um leading case até pela absolvição. Voltou, a maioria hoje entenda, pela absolvição daquele magistrado. Agora, se entender pela condenação, eu afasto a possibilidade de aplicação da aposentadoria compulsória pela não recepção dessa sanção, como Vossa Excelência também o fez. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou o voto de Flávio Dino, mas fez uma ressalva. Minha preocupação de ser do plenário, porque mesmo nós tendo, como eu menciono 2 casos, Vossa Excelência mencionou muito mais, o ministro Cristiano Zanin também fez referência, precedentes no sentido da possibilidade de, havendo a não recepção de uma determinada norma ou a revogação de uma determinada norma, isto poder ser cuidado em turma, casos há como este, em que eu considero que, se fosse para a gente considerar não apenas como fundamento, mas até como na parte dispositiva, esta questão, isto atingiria uma mudança muito significativa, que me parece que aí seria do plenário, porque ele tira do mundo jurídico uma norma que, mesmo sendo anterior à Constituição ou à Emenda Constitucional 103, ela veio sendo aplicada sem maiores questionamentos. Então, nós temos também uma compreensão fático-jurídico que, de alguma forma, diz respeito a toda a sociedade. E aí eu acho que é mais que conveniente, talvez recomendável, que sempre nesses pronunciamentos o plenário é que se manifeste e julgue, porque imagina se houvesse um julgado em sentido oposto, com repercussão também, não repercussão geral reconhecida, mas com efeitos de grande repercussão, em sentido diferente. Então, eu sempre atento aqui. O plenário pode mais do que as turmas. Para mim, a matéria de não recepção é uma matéria que tangencia, obviamente, uma questão constitucional específica. Estamos reconhecendo que uma determinada norma não teria aplicação no caso concreto, em razão de ter sobrevindo a norma constitucional que alterou o quadro, inclusive infraconstitucional. A primeira turma, então, negou provimento ao recurso e, com isso, fica mantida a decisão que afastou a aposentadoria compulsória remunerada como sanção disciplinar máxima aplicável a magistrados. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira.
Sexta turma do STJ aplica perspectiva de gênero ao ingresso de droga em presídio e mantém falta grave de preso. As informações com Tiago Gomide. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a punição por falta grave aplicada a um preso que pediu a companheira para levar drogas ao presídio. A mulher foi flagrada com maconha durante a revista de entrada na unidade prisional. Em procedimento administrativo, o detento confessou ter solicitado o transporte da droga e ameaçado retirar a companheira da lista de visitas caso ela recusasse. O juízo da execução penal responsabilizou o apenado por falta disciplinar grave nos termos do artigo 49, parágrafo único e do artigo 52 da Lei de Execução Penal. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. No STJ, o colegiado da sexta turma entendeu que houve participação efetiva do preso na prática criminosa. Ao analisar o habeas corpus apresentado pela defesa, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, afirmou que a conduta do preso não pode ser considerada mero ato preparatório. Segundo o relator, o crime de tráfico se consuma no momento em que a droga é adquirida e transportada. Dessa forma, o apenado responde pela participação intelectual no delito, conforme prevê o artigo 29 do Código Penal. O ministro também destacou que entendimentos anteriores acabavam responsabilizando apenas as mulheres flagradas com drogas nos presídios. Em muitos casos, os presos eram absolvidos por falta de provas ou pela interpretação de que não participaram diretamente do tráfico. Para Schietti, isso gerava desigualdade de gênero, pois as mulheres eram condenadas enquanto os verdadeiros beneficiários da conduta não eram responsabilizados. O ministro afirmou que punir apenas a visitante reforça desigualdades sociais e jurídicas. Por fim, destacou que a nova interpretação busca garantir responsabilização proporcional daqueles que incentivam ou se beneficiam da prática criminosa dentro dos presídios. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. São 6h13. Vamos agora ao Tribunal Superior Eleitoral. O Partido União Brasil é a primeira instituição a inspecionar os códigos-fontes da urna e dos sistemas eleitorais. O repórter Fábio Ruas acompanhou a inspeção e tem os detalhes ao vivo para a gente. Fábio, uma boa noite. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Boa noite, Arthur. É um prazer falar mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Olha só, Arthur. Eu acompanhei aí essa inspeção e os técnicos do União Brasil, eles foram recebidos pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. E eu conversei com a coordenadora de filiação e desfiliação do União Brasil, a Ana Ruth Pessoa. Ela falou sobre a importância da informação verdadeira sobre o funcionamento do sistema, né? Ela disse que aqui no TSE eles saíram com bastante informação e que aquilo que é desinformação passa a não ter tanta validação depois dessas informações que eles receberam, afirmando que nem tudo que se ouve realmente é. Então, é de extrema importância essa visita para toda a sociedade e também para os partidos, no caso aí a participação do União Brasil no ciclo de transparência democrática das eleições. Eu também conversei, Arthur, com o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, o Rafael Azevedo. Ele tirou dúvidas dos representantes do União Brasil e também abriu uma urna eletrônica para mostrar como ela funciona por dentro, né? Ele explicou por que o tribunal quer a participação de todas as instituições no ciclo de transparência democrática das eleições desse ano, né? Afirmou que todos podem vir verificar com seus próprios olhos, verificar como é que é o código-fonte, entender, né, as explicações, apurar pelos seus próprios meios se essas verificações são realmente feitas, que o sistema eletrônico de votação, apuração e totalização é extremamente robusto, seguro e vai garantir que eles tenham, que as pessoas tenham confiabilidade para poder passar isso para os fiscais de partido. Na verdade, os representantes do União Brasil e outros que vierem vão repassar isso para fiscais de partido, passar para todo o país e também para os próprios eleitores, né, eleitores, para que assim todos possam confiar aí na votação. Essa inspeção, Arthur, ela acontece na sala multiuso, aqui no subsolo do edifício sede do TSE. Podem fazer essa inspeção dos códigos-fonte, partidos políticos, federações e coligações, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, Ministério Público, Sociedade Brasileira de Computação, entre outras instituições. Lembrando que os códigos-fonte, Arthur, são o conjunto de instruções que orientam o funcionamento dos sistemas eleitorais e que a inspeção ela pode ser feita até setembro desse ano, quando
quando vai ser realizada a cerimônia de assinatura digital e a lacração dos sistemas eleitorais. As instituições interessadas em participar devem solicitar o agendamento com pelo menos 10 dias de antecedência, Arthur, para que tudo seja preparado, então, para a abertura do código-fonte para essas instituições. Com você, Arthur. Muito obrigado, Fábio Ruas, trazendo as últimas informações ao vivo do TSE. Vamos agora ao Tribunal Superior do Trabalho. Entrou em vigor nesta terça-feira uma nova regra que obriga empresas a incluírem a saúde mental no gerenciamento de riscos do ambiente de trabalho. Quem traz os detalhes é o repórter Anderson Conrado. Anderson, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Boa noite, Arthur. Obrigado. Boa noite a todos. A partir de agora, empresas de todos os portes terão que identificar, avaliar e prevenir situações que possam afetar a saúde mental dos trabalhadores. A mudança faz parte da atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego. A nova regra inclui oficialmente os chamados riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Entre eles estão assédio moral, pressão excessiva por metas, jornadas prolongadas e falhas na organização do trabalho. No caso do teletrabalho, a norma também chama atenção para a hiperconectividade e a dificuldade de desconexão fora do expediente. O descumprimento das novas exigências pode gerar multas e até responsabilização judicial das empresas. A atualização acontece em um momento de alerta. Só em 2025, mais de 546 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais e comportamentais no trabalho, o maior número da série histórica. Para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Agra Belmonte, a mudança representa um avanço histórico na proteção à saúde e à dignidade do trabalhador. Especialistas destacam que o foco da nova norma não é apenas tratar quem já está adoecido, mas agir antes, corrigindo problemas na organização do trabalho que podem causar sofrimento emocional. A ideia é fortalecer uma cultura de prevenção. Eu volto com você no estúdio, Arthur. Muito obrigado, Anderson Conrado, que falou direto do TST. Seguimos agora para Cuiabá. Justiça Mato-Grossense determina a nomeação de aprovados para o sistema prisional. Os detalhes você confere agora ao vivo com o repórter Júnior Silgueiro. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo. Boa noite, Arthur Filho. Boa noite a quem nos ouve. A Justiça determinou que o governo de Mato Grosso faça a nomeação em até 30 dias a 283 aprovados no concurso da Secretaria de Justiça para o cargo de policial penal. A decisão também inclui candidatos para os cargos de psicólogo e assistente social do sistema prisional. A determinação é do juiz Bruno de Oliveira Marques, da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, em uma ação movida pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário de Mato Grosso. O magistrado também destacou que o Estado ainda não cumpriu totalmente uma decisão de 2023 que determinava reforço no número de servidores nos presídios. Hoje, Mato Grosso tem mais de 700 cargos vagos de policial penal e déficit de servidores em várias unidades do Estado. A decisão cita ainda o aumento da população carcerária em presídios de Cuiabá, Sinop e Rondonópolis, sem crescimento no efetivo. Agora, Arthur, o Estado deve informar à Justiça onde os novos servidores vão trabalhar, a data da posse e o impacto nas escalas de plantão das unidades prisionais. Por hoje é isso, eu volto com você do estúdio e até amanhã. Uma boa noite a você, Júnior Silgueiro, falando direto de Cuiabá, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Seguimos agora para a Defensoria Pública da União. DPU e instituições assinam um termo de cooperação para ampliar acesso à Justiça de Goiás. Ademar Rodrigues. A Defensoria Pública da União participou da solenidade de assinatura do termo de cooperação firmado entre 11 instituições que integram o sistema de justiça goiano. O objetivo é a implementação da Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, POP Rua Jude. A Defensora Regional de Direitos Humanos em Goiás, Mariana Costa Guimarães, participou da cerimônia.
conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leandro Crispim. O Pop Rua Ajude é um programa do Conselho Nacional de Justiça que tem como objetivo levar cidadania e acesso à justiça às pessoas em situação de vulnerabilidade social. As ações são realizadas por meio de mutirões em todo o país, oferecendo serviços como emissão de certidões de nascimento, de casamento e carteira de identidade, além de orientação e assistência jurídica, regularização eleitoral, atendimentos médicos, entre outros serviços da Defensoria Pública da União, Ademar Rodrigues. Justiça garante transporte de saúde para indígenas no Acre. A decisão restabelece o serviço de barcos que leva atendimento médico às aldeias do Alto Rio Juruá. Os detalhes com a repórter Chenera Guimarães. 164 aldeias indígenas no Acre estavam prestes a perder assistência à saúde. Mas a Advocacia Geral da União conseguiu reverter uma decisão que tinha suspendido a contratação de barcos para atender o Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá. Essas comunidades dependem exclusivamente do transporte fluvial para receber médicos, vacinas e atendimento de emergência. Mas uma empresa que tinha sido desclassificada de um pregão eletrônico em 2025 entrou na justiça questionando o procedimento. Ela conseguiu uma decisão provisória que paralisou o serviço, colocando em risco toda a logística de saúde numa área de mais de 200 mil quilômetros quadrados. O cenário é muito delicado. Só nos primeiros meses de 2026, a região registrou 13 mortes de crianças com menos de 1 ano. Além disso, enchentes e alagamentos recentes destruíram estruturas de saneamento em várias aldeias, aumentando o risco de doenças e a necessidade de resposta rápida das equipes de saúde. Na ação coordenada pela advogada da União, Eide Castro, a AGU pediu reconsideração e apresentou dados técnicos mostrando que sem barco não tem atendimento. O transporte fluvial não é apenas apoio logístico, é um serviço essencial para a sobrevivência dessas populações. Inicialmente, havia sido concedido um efeito suspensivo que paralisava a contratação, colocando em risco a logística de atendimento em uma área de mais de 20 mil quilômetros quadrados, que abrange cerca de 164 aldeias em contexto de elevado isolamento geográfico. Então, ao fundamentar o pedido de reconsideração, a AGU, perante o gabinete do desembargador Flávio Jardim, apresentou dados técnicos alarmantes do Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde. Segundo os relatórios, cerca de 98% das comunidades da região são acessíveis apenas por via fluvial, inexistindo alternativas terrestres ou áreas regulares. Sem ele, ficariam comprometidas campanhas de vacinação, remoção de pacientes graves, implantação de sistemas de água potável e o controle de surtos e emergências sanitárias. Diante desses argumentos, a segunda instância restabeleceu o contrato, garantindo que as equipes multidisciplinares de saúde indígena continuem atendendo as aldeias mais remotas da região. Esse contrato de embarcação fluvial é importante justamente por permitir que as equipes de saúde se deslocassem até as aldeias para realizar o calendário de vacinação, realizar o monitoramento dessa comunidade que é considerada isolada, de recente contato e que tem uma resposta imunológica muito baixa devido a essa característica de ser uma comunidade que vive isolada na floresta. Então, o restabelecimento do contrato possibilitou o retorno das atividades, principalmente das equipes de saúde, para além do pedido de reconsideração que foi acatado pelo desembargador Flávio Jardim. A AGU também atuou para a sentença de improcedência nesse mandado de segurança. Da AGU, Tcherena Guimarães. Vamos agora ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A iniciativa da Justiça Catarinense alcança resultados expressivos via mediação e conciliação. Vamos às informações com o repórter Marcelo Fernandes. Boa noite, Marcelo. Olá, boa noite a todos. O projeto Justiça até Você promoveu diversas atividades no último dia 22 de maio com o objetivo de oferecer à população de Lages, no Planalto Serrano Catarinense, acesso facilitado e gratuito a uma série de serviços assistenciais e orientações jurídicas.
O Justiça Até Você é desenvolvido pelo Poder Judiciário catarinense. Foram pautadas 10 sessões de mediação e conciliação. Também foram ofertados serviços de atermação e consultas sobre o andamento de processos. Do total de sessões designadas, 8 foram efetivamente realizadas, com resultados expressivos. 4 acordos totais firmados, evidência da efetividade dos métodos autocompositivos na resolução integral dos conflitos. Durante a atividade, o público teve acesso gratuito a atendimentos nas áreas da saúde, educação, cultura, lazer, justiça e cidadania. Entre os serviços oferecidos estavam a emissão de documentos, orientação jurídica, ações de saúde preventiva, oficinas educativas, atividades culturais e recreativas. No campo jurídico, o Juizado Especial Civil, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Estadual da Comarca de Lages atuaram em conjunto. Coordenado pelo desembargador Antônio Augusto Baggio e Ubaldo, o Justiça Até Você tem como objetivo fortalecer o vínculo entre a população e o judiciário ao promover a cidadania e facilitar o acesso aos serviços legais. No dia 25 de abril, 20 casais oficializaram a união em mais uma edição do casamento coletivo, também vinculada ao programa. É isto, voltamos aos estúdios em Brasília. Muito obrigado, Marcelo Fernandes, falando direto de Florianópolis. 6 horas e 27 minutos e o Giro pelos Tribunais faz um rápido intervalo e volta em instantes. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. 6 horas e 28 minutos. O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje, por unanimidade, contra-cheque único para magistrados do país para cumprir decisões do Supremo sobre verbas indenizatórias. A resolução é da relatoria do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Acompanhe os destaques da 8ª sessão ordinária do Conselho com a repórter Carolina Chaves. Dando início ao pregão dos processos, foi feita a análise da proposta da resolução que estabelece a obrigatoriedade do chamado contra-cheque único para todos os juízes do país. A proposta da relatoria da presidência do CNJ foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Para Fachin, a medida tem como objetivo ampliar a fiscalização dos pagamentos a magistrados. Um contra-cheque por magistrado. Afinal, o que se paga com dinheiro público não pode se esconder em múltiplas folhas. E, nesse sentido, o contra-cheque único permitirá uma maior transparência de todos os recebimentos e, ao mesmo tempo, fará com que o Poder Judiciário mostre efetivamente à sociedade aquilo que recebe pelos importantes serviços prestados ao povo brasileiro. Estamos adotando um método para que todo o Brasil saiba, de forma simples e rápida, quanto se remunera a magistratura. Com essa resolução, cada magistrado só poderá receber um único documento com detalhamento de salário e de verbas indenizatórias, sem uso de folhas suplementares. O contra-cheque único vai deixar explícito o valor efetivamente pago na conta de cada magistrado. Para Fachin, a transparência não é uma ameaça ao Poder Judiciário. Ao contrário, ela é o nosso maior escudo. Mostrar à sociedade o que recebemos com clareza é a melhor forma de defender a nossa legitimidade e aumentar a credibilidade. O Conselho Nacional de Justiça aprova medidas para evitar revitimização infantil. As informações com Marcelo Della Libera. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira a criação de um formulário nacional para padronizar a coleta de dados em depoimentos especiais de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
A medida busca reforçar a proteção das vítimas, evitar a repetição de relatos e aprimorar as políticas do judiciário voltadas à infância e à juventude. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo plenário do CNJ durante a 8ª sessão ordinária de 2026. A proposta altera a Resolução 299 de 2019 e cria o Formulário Nacional de Depoimento Especial, chamado de FONAD. O preenchimento do documento será obrigatório ao fim das audiências e ficará sob responsabilidade do profissional responsável pela escuta especializada. O formulário reúne 38 perguntas sobre o perfil da vítima, as condições do atendimento e a estrutura utilizada durante o depoimento. A iniciativa faz parte das ações do Mês da Infância Protegida e surgiu a partir de proposta da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. O depoimento especial previsto em lei deve ser realizado em ambiente adequado, com profissional capacitado e métodos voltados à proteção integral de crianças e adolescentes. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. O Dia Nacional da Adoção foi celebrado nesta semana e a nossa equipe preparou uma série de informações importantes para quem deseja adotar. A dica de hoje é sobre como funciona o processo legal. Quem nos explica é o advogado Márcio de Camargo Barros, vice-presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, daqui do Distrito Federal. Vamos ouvir. O processo de adoção, na verdade, são 3 processos, né? O primeiro processo é a habilitação. A Vara da Infância e Juventude dá um curso para essas pessoas que vão adotar, passa por uma equipe multidisciplinar que vai analisar se aquela pessoa está apta realmente à adoção e aí vai dar uma sentença, que é uma sentença que habilita aquela pessoa para adotar. Então essa é a primeira fase. A segunda fase é a destituição do poder familiar, ou pela entrega voluntária, ou porque foi realmente retirada do seio familiar. Essas crianças, então, são destituídas do poder familiar, os pais deixam de ser pais e entram para esse cadastro para poder estar apta para a adoção. E o terceiro processo é realmente o processo da adoção. Então, depois de um estágio de convivência, é que se vai fazer um novo processo, onde vai retirar o nome dos pais biológicos da certidão de nascimento da criança, cancelar aquela certidão, cancelar inclusive o CPF e fazer uma nova certidão de nascimento com um CPF novo, e aí sim a criança ou o adolescente começa a ter uma nova vida pela frente nessa nova família que o acolheu. Acabamos de ouvir o advogado do IBDFAM, Dr. Márcio de Camargo Barros, falando sobre a adoção no Brasil. Justiça condena a empresa por atraso em viagem de ônibus. Os detalhes com Marcelo Della Libera. Uma empresa de transporte e turismo foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a indenizar um passageiro por falha na prestação de serviço durante uma viagem entre Palmas, no Tocantins, e Brasília. O ônibus apresentou problema mecânico em Porangatu, Goiás, e o atraso na chegada ao destino foi de cerca de 6 horas. A decisão foi tomada pela vara do Juizado Especial Cível de Águas Claras, em que o juiz entendeu que a empresa é responsável pelos danos causados aos passageiros, mesmo sem comprovação de culpa direta. Conforme a ação, o passageiro afirmou que ficou horas parado na estrada sem receber alimentação, água ou informações suficientes da empresa. Ele também relatou perda de compromissos profissionais por causa do atraso. Ao analisar o caso, o magistrado concluiu que o problema ultrapassou um simples transtorno do dia a dia. A empresa foi condenada a pagar R$ 2.000 por danos morais ao passageiro. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. Justiça de Minas Gerais nega pedido de exame de DNA à família que buscava reverter registro de paternidade. As informações com Leonardo Patrus. A Justiça de Minas Gerais negou o pedido de exame de DNA feito por herdeiros que buscavam anular o registro de nascimento de uma criança. O colegiado entendeu que o reconhecimento voluntário da paternidade é irrevogável e que os autores não apresentaram provas de que o pai tenha sido enganado ou coagido no momento do registro. Ainda na decisão ficou constatado que o registro de nascimento possui presunção de veracidade e só pode ser contestado se forem apresentadas provas de suposta coação. O caso teve origem na comarca de João Pinheiro, no noroeste do estado. Os herdeiros de um homem já falecido alegaram que ele havia feito vasectomia e que teria sido coagido pela mãe da menor a registrar a criança. Eles sustentaram ainda que não havia qualquer tipo de vínculo biológico ou socioafetivo
que pudesse comprovar a paternidade. Por isso, segundo os autores, o exame de DNA seria o único meio para confirmar se a menina era filha biológica do falecido. O juízo de primeira instância negou o pedido de realização do exame de DNA. A família recorreu, mas a decisão foi mantida em segunda instância. O processo, que está sujeito a recurso, tramita em segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Leonardo Patrus. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal realizou a audiência de instrução do ex-piloto Pedro Turra. Ele é réu por homicídio doloso do adolescente Rodrigo Castanheiras, de 16 anos. A audiência durou cerca de 10 horas e ainda não decidiu se o rapaz vai ser levado a júri popular pelo crime. Segundo o Tribunal de Justiça, 10 pessoas prestaram depoimento, entre elas o próprio acusado. Pedro Turra está preso desde fevereiro. O caso aconteceu em 23 de janeiro, quando a vítima foi agredida pelo ex-piloto após uma briga. O adolescente chegou a ficar internado por 16 dias. Com a morte de Rodrigo, o Ministério Público reclassificou o crime de lesão corporal gravíssima para homicídio doloso. Além da condenação criminal, o Ministério Público pediu que Pedro Turra seja obrigado a pagar R$400 mil por danos morais à família da vítima. 6 horas e 38 minutos e o giro pelos tribunais faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. 6 horas e 39 minutos e estamos de volta. E você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet no site www.radioitvjustiça.jus.br. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje o seminário Diálogos Acadêmicos, Cuidados como Direito Humano e Fundamental. O evento debateu como o ato de cuidar de crianças, idosos e pessoas com deficiência deve ser visto como uma responsabilidade coletiva envolvendo o Estado e a sociedade, e não apenas as famílias. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. Para debater o tema sob a ótica dos direitos fundamentais e da dignidade humana, o Supremo Tribunal Federal promoveu na Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal um seminário que reuniu especialistas, pesquisadoras e representantes da sociedade civil. O encontro acontece após a criação da Política Nacional de Cuidados, instituída pela Lei 15.069 de 2024. Essa legislação ampliou as discussões ao estabelecer que o cuidado não pode ser uma responsabilidade individual, necessitando de mecanismos de apoio que envolvam também o Estado, as comunidades e o setor privado. Segundo a pesquisadora e antropóloga Débora Diniz, a lei foi feita pensando em pessoas totalmente independentes, mas, na realidade, são as mulheres que costumam parar a própria vida para cuidar dos outros. A antropóloga explica como o direito precisa mudar para enxergar a realidade dos invisíveis. Se queremos trazer o cuidado como a sua força como categoria jurídica, é também dessencializá-lo daquilo que a nossa estreita imaginação jurídica, sociológica sobre gênero diz, sobre quem é que cuida. Não é só a mãe na sua hipermaternagem e na sua essencialização de um destino. Juliana Félix, estudante de Relações Internacionais em Sergipe, relatou a sua história de vida, que desde os 10 anos de idade, por erro médico, passou a viver em cadeira de rodas e com respiração mecânica. Ela ressaltou a falta de política pública para garantir o mínimo para as pessoas com deficiência e lembrou o cuidado que recebe da família e que também precisa de atenção. Quem garante o cuidado para com as pessoas com deficiência? Segundo a Lei 15.069 da Política Nacional de Cuidados, o trabalho de cuidado é de corresponsabilidade do Estado, das famílias, do setor privado e da sociedade civil, de modo em que homens e mulheres compartilhem de forma equitativa todas as funções e formas de cuidado.
A lei deixa explícito que todos têm direito ao cuidado, tendo como um dos grupos prioritários pessoas com deficiência. Com a iniciativa, o STF busca aproximar diferentes experiências para fortalecer o diálogo sobre temas que impactam diretamente a vida dos cidadãos, como explica a secretária de Altos Estudos do STF, Cristine Peter da Silva. Nossa reflexão, que é uma reflexão sem dúvida alguma acadêmica, né? Nós temos livros, publicamos revistas, fazemos dossiês acadêmicos, mas esse evento de hoje demonstra o quanto estamos querendo dialogar e escutar com as pessoas que estão no campo, com as pessoas que estão vivendo suas vidas a partir daquilo que a gente escolheu, elegeu como prioridades para as nossas pesquisas, para os nossos estudos, para as nossas publicações e eventos. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém reparação à mulher submetida à cirurgia em ovário errado. Rodrigo Dias. Uma mulher será indenizada após passar por cirurgia em ovário errado em um hospital municipal. A decisão de primeiro grau foi confirmada pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. O município de Socorro deverá arcar com as reparações de R$20 mil pelos danos morais e R$10 mil por danos estéticos. Segundo o processo, a autora foi diagnosticada com um cisto no ovário direito, mas acabou sendo operada no esquerdo, por erro do hospital. Além disso, o procedimento não utilizou a técnica adequada, o que resultou em extensa cicatriz. A relatora Tânia Wali ressaltou que a responsabilidade do município foi devidamente comprovada, bem como o inegável sofrimento da autora, que confiou sua saúde a um serviço público e, em troca, foi vítima de um erro crasso, que prolongou sua dor e acarretou nova cirurgia. Do Tribunal de Justiça de São Paulo para a Rádio Justiça, Rodrigo Dias. A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão de um turista argentino suspeito de racismo contra uma criança de apenas 7 anos durante um passeio turístico. O caso aconteceu dentro da tradicional Maria Fumaça de Tiradentes, em Minas Gerais. A repórter Carolina Chaves tem as informações. O argentino Eduardo Inácio Murias, de 63 anos, foi preso após ser flagrado fotografando e filmando uma criança negra que estava com a família no trem. Segundo testemunhas, ele enviou as imagens para um contato em uma rede social, acompanhadas de mensagens com teor racista, nas quais insinuava levar o menino para a Argentina como escravo. A situação foi percebida por uma turista que alertou a mãe da criança. Ao ser confrontado, o homem negou as imagens e se recusou a mostrar o celular. Mas na delegacia, os registros foram encontrados no aparelho. A mãe da criança, que é do Rio de Janeiro, estava em Minas Gerais para comemorar o aniversário em família. O caso segue sob investigação. Em nota, a empresa responsável pelo passeio de Maria Fumaça informou que repudia qualquer forma de racismo e afirmou que está colaborando com as autoridades. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. O julgamento do Dr. Jairinho e Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel foi retomado nesta terça-feira no Rio de Janeiro. No segundo dia do júri, o delegado responsável pela investigação afirmou que mensagens encontradas no celular da babá da criança indicavam agressões anteriores e alertas enviados à mãe de Henri. Segundo o delegado, o caso chegou à polícia como um suposto acidente doméstico, mas perícias concluíram que as lesões eram compatíveis com essa versão. A investigação também apontou episódios de violência antes da morte do menino em março de 2021. O Ministério Público acusa Jairinho de homicídio qualificado, tortura e coação. Já Monique responde por homicídio por omissão, além de tortura e coação no curso do processo. Seis horas e 47 minutos. Entrevista.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma empresa de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ao pagamento de adicional de insalubridade a um borracheiro exposto a calor excessivo no ambiente de trabalho. Segundo os magistrados, a discussão coloca em relevo os impactos que o estresse térmico gera à saúde dos trabalhadores, sobretudo no contexto atual de mudanças climáticas. A entrevista é de Marcelo Della Libera. Vamos ouvir. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma empresa do setor agro ao pagamento de adicional de insalubridade a um borracheiro exposto a calor excessivo no ambiente de trabalho. Para falar sobre os impactos do interesse térmico na saúde dos trabalhadores e também a relação desse tema com as mudanças climáticas, nós conversamos agora com Edson Bueno, advogado trabalhista, a quem a gente deseja as boas-vindas. Doutor Edson, nesse caso especificamente, o que levou a Justiça do Trabalho a reconhecer o direito desse borracheiro ao adicional de insalubridade? Primeiro, muito obrigado, cumprimento a todos, ouvintes. Voltando aqui à sua pergunta, esse caso concreto, ele teve uma repercussão em razão muito mais da notícia que foi publicada pelo TST. Mas isso não é tão incomum. O que é que levou neste caso? Este rapaz, o borracheiro, trabalhava numa empresa no setor do agro, isso no interior de São Paulo, e ele reclamou que no local de trabalho não havia ventilação adequada. Então, em razão disso, o calor é excessivo. Então, esse calor, por ser excessivo, trazia, então, digamos, não um ambiente de trabalho saudável, e isso trouxe a ele um impacto na saúde. O que ocorreu no juízo de primeiro grau? O juiz mandou realizar uma perícia técnica e o perito constatou que realmente o ambiente de trabalhava, o calor era acima do que era permitido pela norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, toda vez que tem um ambiente que ele está com um calor excessivo ou um frio congelante, enfim, acima ou abaixo dos limites de tolerância, máximo e mínimo, respectivamente, é caso, então, de se considerar um ambiente insalubre. Ele não salubre porque esse agente calor ou agente frio traz um impacto na vida e na saúde do trabalhador. A gente sabe que existem profissões, né, como o senhor salientou aí, em que coloca o trabalhador a um frio e a um ambiente também de calor. A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que vai regular a temperatura máxima e mínima nesses casos? Sim. Desde 1978 nós temos esse pacto, essa portaria 3.214, e nela traz diversas NRs. Então, essas NRs estabelecem, então, esses limites de tolerância a agentes que sejam agressivos à saúde humana. O calor é um desses agentes, assim como é o ruído, assim como existe o impacto, por exemplo, de ambientes perigosos, é o caso de explosivo, é o caso de combustível, é o caso de arma de fogo, quem trabalha com bomba para poder destruir, por exemplo, uma serra para passar uma estrada, e assim por diante. Doutor Edson, uma peculiaridade nesse caso aqui foi que o TST relacionou o estresse térmico, né, que o homem estava submetido, às mudanças climáticas, né? Como esse cenário tem impactado as relações de trabalho? Veja, segundo os cientistas, e nós acreditamos na ciência, o mundo está tendo um aquecimento, que eles chamam de aquecimento global. Então, na medida que há esse aquecimento, ele vai exigir que as empresas instalem um ar-condicionado, ventiladores, etc., de modo a reduzir esses impactos da própria natureza na saúde humana, na saúde, no caso, do trabalhador. Entendo. Muitas vezes o trabalhador também acaba por se acostumar com o calor intenso, até o frio intenso, né?
Como identificar quando a situação ultrapassa os limites seguros? E essa aferição de temperatura, a empresa tem obrigação de fazer de tempos em tempos? Sim, é obrigação da empresa manter esse ambiente sadio e qualificado. É um meio ambiente de trabalho que seja saudável e etc. Agora, é claro que existem situações, por exemplo, diferentes de quem trabalha em Santa Catarina, em algumas regiões do estado de Santa Catarina, como aqui em Cuiabá, onde eu moro. Então, onde eu moro, por exemplo, em algumas circunstâncias, a gente até pode considerar que andar aqui pela rua já é um ambiente insalubre. Mas muitas das vezes o organismo cria certas resistências a esse tipo de ambiente. Agora, o que nós temos, então, é toda vez que há no trabalho essa figura aumenta ou reduz, então, e acima de níveis de tolerância nessas NRs, é que aí configura esse ambiente não salubre. Assim acontece, por exemplo, com quem tem contatos com materiais utilizados em hospitais, por exemplo, os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, eles manuseiam ali, muitas das vezes, instrumentos que possam ter algum organismo ou alguma bactéria, enfim, algo que possa ser agressivo na saúde humana. Em síntese, toda vez em que, e aqui é um ponto muito interessante que eu vou abordar, toda vez que se o trabalhador ingressa com ação trabalhista e nela alega que o ambiente de trabalho não era salubre ou ele era perigoso, o juiz obrigatoriamente tem que designar uma perícia. Então, o perito vai responder os quesitos que as partes formulam. Então, são perguntas que as partes formulam. Por exemplo, a empresa vai fazer a pergunta: o local de trabalho tinha luminosidade adequada, por exemplo? Porque está alegando, então, que o ambiente era escuro. O ambiente onde ele trabalhou, havia, então, uma ventilação adequada ou não? O ambiente que ele trabalhou, ele era muito quente, o calor era excessivo, aos limites máximos. Então, essa é a discussão. E o que a defesa, nesse caso, ela respondeu? Ela respondeu, na verdade, aqui no interior de São Paulo, 26,7 graus centígrados não é um calor excessivo, portanto, o ambiente não pode ser classificado como insalubre. O que o TST disse? Não. Nós aqui no TST firmamos teses jurídicas. Nós não reexaminamos matéria de prova nem matéria de fato. Isso é com o juiz de primeiro grau, isso é com o Tribunal Regional do Trabalho. E tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho, eles se convenceram, o juiz individualmente e o colegiado, a turma ou Câmara do TRT, no caso de Campinas, que é a 15ª região, entendeu que, pela alegação de mudança climática, o calor era excessivo e a empresa não propiciou uma forma de amenizar esse calor para que o ambiente fosse tolerável. Em resumo, é isso. O TSE diz, eu não posso rever exame e prova. Essa matéria que já passaram pelos órgãos competentes da Justiça do Trabalho. Então, neste caso concreto é isso. E a tese foi de mudança climática. Mas sendo mudança climática ou não sendo mudança climática, o que se tem que notar é um local de trabalho. Ele tem que ter uma luminosidade adequada, ele não pode ser muito escuro nem claro demais. Ele não pode, então, ser muito quente e nem muito gelado, muito frio, e assim por diante. São diversas situações fáticas que levam a isso. E a orientação é que o empregado que está submetido a um ambiente de trabalho assim, né, extenuante, ele comunique qualquer problema com o seu superior, né? Perfeito. Então o raciocínio é perfeito. De fato, toda vez que verificar que o ambiente não está de trabalho, ou o local em que ele trabalha não está fornecendo todas as condições para que ele possa trabalhar e apenas envelhecer como envelhecemos todos nós por causas naturais, ele deve ter duas medidas. A primeira é comunicar ao empregador.
Se o empregador não agir, ele tem duas opções. Uma, ele ingressa com a ação individual, que é o que foi feito, e a segunda, procura o sindicato. O que ocorre no mundo prático? O empregado, muitas das vezes, quando denuncia a empresa, e nós não temos um sistema de garantia de emprego, é muito comum o empregador dispensá-lo. E é exatamente por esta razão que quando eles ingressam com a ação, o contrato já terminou. Geralmente, ou pede demissão o empregado, ou ele é dispensado pela empresa. Desligou, aí que ele ingressa com a ação. Mas ele poderia, se ele assim o quisesse, para não ficar ele exposto ao empregador, é de fazer uma comunicação, uma denúncia, enfim, qualquer ato junto ao sindicato, e o sindicato tem legitimidade para requerer, então, essa perícia técnica para que a perícia analise o ambiente de trabalho, para poder dizer se ele é salubre ou insalubre. Perfeito. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma empresa ao pagamento de adicional de insalubridade a um borracheiro exposto a calor excessivo no ambiente de trabalho. Nós falamos desse caso concreto, conversamos com Edson Bueno, advogado trabalhista aqui na Rádio Justiça. Doutor Edson, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, participou de uma audiência agora há pouco aqui no Supremo Tribunal Federal, presidida pelo ministro Luiz Fux, para tentar derrubar um entrave imposto pela União que pode impedir um empréstimo bilionário para socorrer o Banco de Brasília. O GDF pediu que o Supremo Tribunal Federal suspenda os efeitos da classificação fiscal dada pela Secretaria do Tesouro Nacional ao Distrito Federal, o que impediria o avanço de uma operação necessária para recompor os índices de capital do BRB exigidos pelo Banco Central. E o Giro pelos Tribunais de hoje fica por aqui. A apresentação Arthur Filho. Produção Ana Cláudia Possati e João Paulo Bezerra. Edição e redação Camila Rodrigues. Trabalhos técnicos Josemar Nunes. O Giro pelos Tribunais é editado em colaboração com as Assessorias de Comunicação da Justiça. É uma produção da Rádio Justiça sob a coordenação de Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. E daqui a pouco você fica com a transmissão da sessão ordinária do Tribunal Superior Eleitoral. Em instantes. Uma boa noite. A Rádio Justiça apresentou Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM.